Qual é o seu objetivo quando você vai para algum lugar congregar-se? Qual é o objetivo? O que você está sendo motivado? O que é que tem motivado você a estar em determinados lugares congregando? O que você está aprendendo e sendo formado? O que você está recebendo de ensino nessas congregações? Independente do lugar, igreja, na casa de algum irmão, em algum outro ambiente. Porque nós, membros do corpo de Cristo, devemos estar congregando, reunindo-se para estimulação da fé, para estimular a nossa fé, para se edificar um com o outro e todos pela palavra. O que deve reger, o que deve estar sobre nós, a quem nós devemos estar sob a fidelidade quando nos congregamos é a palavra. Todos nós devemos estar vivendo uma vida de submissão, fidelidade à palavra do Senhor, seguindo a Cristo como Senhor das nossas vidas, submisso e jurando fidelidade, se esforçando a viver a palavra dele. Então, quando nos reunimos, qual a finalidade? Qual a finalidade? Hoje é domingo. Hoje existe a formalidade que muitos vão para suas igrejas, congregações. Mas você vai dentro de qual motivação? O que você vai buscar, fazer, receber ou oferecer? O que você vai fazer na congregação? Você tem um objetivo? Não, irmão, eu vou porque hoje é domingo, tem que ir para a igreja. Não, eu vou porque eu sou crente, tem que ir para a igreja. Não, eu vou porque hoje é o dia da gente se reunir, é o dia daquela social, daquela congregação solene lá na igreja, não é? O dia que todo mundo vai estar lá hoje, vai estar lotado, é o dia melhor que tem, é o domingo. Agora, para quê, irmãos? O que motiva você? Qual o entendimento que você tem de estar na frequência de presença de igreja, em cultos, se reunindo? Se você não tiver sendo instruído, alimentado, buscando o conhecimento de Deus e aprendendo de Deus, sua vida com Deus não passa de nada. Você se reúne para viver a formalidade religiosa dentro dos movimentos, dos poderes, da social, da formalidade das igrejas? Isso não serve de nada. Você tem que congregar com uma finalidade, com uma motivação. Aprender, receber o ensino, receber a instrução da palavra, aprender mais de Cristo para poder me firmar mais nele, estar mais firmado e alicerçado com a minha vida em confiança, em certeza e convicção na palavra de Deus, pela palavra de Deus. Se tu se reúne, se você congrega, se você vive a formalidade religiosa, domingo, quarta, quinta, terça e por aí vai. Se você não está recebendo instrução, ensino, se você não está evoluindo no conhecimento de Deus, na verdade do Evangelho, se você não está sendo formado discípulo de Cristo, aprendendo dele, o que adianta essa vida religiosa? Para Deus, não serve de nada. É mais um grupo religioso entre milhares, no mundo que tem os seus encontros, suas solenidades, suas reuniões, sua social, sua vida de sacrifício e devoção religiosa, mas para Deus não serve de nada. Você continua vazio e perdido da luz. Então, gente, nós temos que ser prudentes. Eu não me submeto a um ambiente
só por uma formalidade. Já me submeti. Hoje não me submeto mais. Hoje, para eu estar em algum ambiente, só se tiver conteúdo, só se tiver o ensino, só se tiver instrução, só se tiver um homem lá compromissado com a verdade do Evangelho de Cristo e formando o conhecimento de Cristo no povo. Porque nós temos que aprender de Cristo. E todos aqueles que dizem que é de Deus, pastor, pregador, profeta, bispo, sei lá o quê, se não ensinar de Cristo, a doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo, para formar no povo o conhecimento discípulo, o conhecimento de Cristo e discípulo de Cristo, não adianta você estar aí se você quiser uma vida com Deus. Isso não vai te levar a uma vida com Deus. Ao contrário, isso vai te privar da vida com Deus. Eu não me sujeito a um ambiente religioso pela formalidade, pela conveniência, por motivo de satisfação, por atração, entretenimento, por me sentir bem. Não. Sentir bem, eu me sinto em qualquer canto. Eu quero me sentir firmado e crescendo no Senhor. Eu não quero me sentir bem. Eu quero me fortalecer mais no Senhor. E para isso acontecer, só com o ensino e a instrução da palavra dele. Eu vou passar 2 horas dentro de um ambiente, uma instituição, porque tem que estar ali como obrigação, como princípio meio que os homens botam, que não é, para estar vendo ali a atração. Aí vem um grupo, vem um conjunto, vem um irmão dar um testemunho, vem outro trazer uma mensagem de Deus, outro dizer que Deus mandou dizer, aí no final, aí quando já está acabando tudo, aí vem aquele que disse que vai pregar a palavra, aí começa a conversar um bocado de coisa, aí daqui a pouco quando vai ministrar a palavra, lê a palavra e começa a criar um bocado de visão, de movimento, de profecia, porque Deus está entregando, Deus é contigo, porque Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus determinou. E aí, gente? Isso edificou no final de tudo isso que você participou nesse culto, nessa reunião solene na igreja? O que edificou tua vida com Deus? Aprendesse o que é de Deus, o que constrangeu você para você melhorar, se arrepender e se firmar mais no Senhor? O que isso contribuiu? O povo hoje quer atração. O povo hoje não tem a disponibilidade de estar num canto sendo instruído, corrigido, orientado, ensinado. O povo não quer ensino e se enfada. O povo quer atração, entretenimento. É os homens dizendo que está vendo anjo na igreja, passeando com vitória, com bandeja. É os homens dizendo que Deus está entregando, que Deus está revelando, que Deus mandou dizer que é contigo, que Deus mandou dizer que a glória da segunda casa é maior que a primeira, que Deus mandou dizer que assim como ele botou Davi como rei, vai te botar como rei, vai te exaltar. O povo quer ver isso, não é? É ou não é? E é isso que os muitos falsos profetas têm levado para o povo, para agradar o povo, para manipular o povo como negócio deles. E nós precisamos disso aqui, ó, irmão. É muito raro. Eu faço um convite para você observar na igreja que tu estás ou na igreja que tu vai visitar. Observe o conteúdo da pregação do tal pregador. Seja pastor, evangelista, profeta. Observe e seja prudente. Esteja mais atento a ouvir. Não se deixe levar pelo delírio, a emoção e o reteté. Esteja mais atento a ouvir, é o que a Bíblia nos manda. Porque a fé vem pelo ouvir, tá? Não fique preocupado em ver movimento, em ver atração e nem manifestação de poder de milagre. Seja mais atento a ouvir e analisar o que você está ouvindo. Observe o conteúdo dessas pregações que têm sido pregadas dentro das igrejas. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é tão rica em ensinamento, conhecimento, para nos fortalecer, nos edificar, nos firmar na vida de fé em Deus, cada dia, diante de qualquer situação, diante de qualquer vento de doutrina, diante de qualquer engano, enganador, que venha corrompendo os princípios de Deus. A palavra, ela nos prepara para a defesa, ela nos prepara para suportar, resistir o diabo. A palavra, ela nos prepara para uma vida firme de comunhão com Deus. A palavra, ela nos prepara para estar cada dia mais firmado no Senhor.
Tudo isso é pela palavra, pelo ensino, pela instrução. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15 ao 16 e 17, versículo 15, 16, versículo 16 e 17, segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer: Timóteo, toda a escritura, Paulo está falando disso aqui, ó, não é de revelação, de visão, de entregar a profecia de Deus, entrega o que Deus mandou. Há uma conversa aí dos movimenteiros, ó, se Deus entregou, se Deus mandou, entregue. O culto, ele fica parado para o homem perguntar quem é que tem mensagem de Deus para entregar. Irmão, isso é um absurdo, isso é o cúmulo da ignorância de quem não tem o conhecimento de Deus. O cara de estar pregando a palavra para o culto para dizer: ó, se Deus mandou alguma coisa aí para alguém entregar, vem agora, não guarde não. Não guarde para você não, venha entregar. Aí o cara vai: vou dar 5 minutos para você vir entregar o que Deus mandou. Gente, eu me levanto e saio na hora. Não importa se eu vou constranger quem está lá na frente. O mais importante é eu me cuidar, eu me zelar. Eu vou ficar num ambiente desse, manipulado numa vida vazia, vã dessa, sem aprender nada, sem me alimentar, sem me revestir do conhecimento de Deus. Não, eu sou prudente. Eu quero estar me alimentando, me fortalecendo no Senhor. Como disse Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, olha o que Paulo vai dizer aos irmãos na igreja aqui em Éfeso. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aqui, ó. Se fortalecer em Deus é buscar o conhecimento e estar no conhecimento, andando com entendimento. O que é que o povo está pregando aí? O povo não lê isso aqui. O povo não prega isso aqui. Você pode ver que a maioria desses pregadores, ele cita texto do Velho Testamento, ele cita passagem de Davi, porque assim como Deus botou Davi como rei, Deus vai te botar como grande na terra. Tem nada a ver isso. Ele cita o texto lá: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus vai fazer algo grande na tua vida, muito maior do que foi lá atrás. Tem nada a ver isso, o texto não ensina isso. Eles pegam lá o texto do Velho Testamento, porque Deus multiplicou o azeite da viúva, Deus vai multiplicar o azeite da tua botija. Tem nada a ver isso, irmão. Os pregadores estão pregando só motivação para massagear o ego do povo e levar o povo à satisfação conveniente por aquilo que o povo quer ouvir, pregando mentira. A igreja tem que ser doutrinada com as cartas apostólicas. Nós, Igreja de Cristo, temos que ser instruídos e ensinados com o Evangelho, com a doutrina de Cristo. Por aqui é que a gente se firma, se fortalece para defender a nossa fé em Cristo, para não ser levado por vento de doutrina e nem apostar da fé por doutrina de demônios. É pelo Evangelho, pela doutrina de Cristo, que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, para não ser levado por heresias de perdição, doutrinas de falsos profetas, heresias que tiram o homem da vida com Deus, do entendimento de Deus, da caminhada com Deus. O povo está mais preocupado em não sair de igreja, em não deixar de ir para a igreja, em não se desviar de igreja. Enquanto isso, ninguém se preocupa com a prioridade mais importante da nossa vida cristã. Não é a igreja, nem presença de igreja, nem trabalho de igreja. É a palavra. É a palavra que devemos priorizar na nossa vida. É a busca do conhecimento. É se alimentar, se fortalecer dela para suportar e fazer o bom combate na fé, resistindo o diabo com tudo e com todas as coisas que eles trazem para a nossa vida, para nos tirar da direção de Deus. Ninguém pode vencer o diabo se não tiver o conhecimento da palavra. Ninguém vence Satanás se não tiver a palavra, que é a espada do Espírito. Muita gente aí vivendo misticismo,
manifestado, criando movimento místico, achando que vai vencer a luta espiritual com reteté, tá amarrado em nome de Jesus, lendo o Salmo 91, cantando hino. Tá pensando que Satanás se vence assim? Satanás é um ser inteligente. E você tem que ter o conhecimento para enfrentar a batalha espiritual. Não é com movimento místico, sobrenatural. A batalha espiritual se vence com conhecimento. Vai analisar, examinar a batalha que Jesus teve lá no deserto, na hora ali que ele estava ali sendo tentado. Olha qual foi o combate de Satanás na mente de Jesus, pervertendo o princípio da palavra, usando a própria palavra para tirar Jesus da vontade de Deus. É isso que Satanás tem feito na vida de muita gente. Ele leva pessoas a usar a palavra para sair da palavra, tanto quem ensina e quem está aprendendo com esses mentirosos. O diabo usando a própria palavra para tirar o povo da direção de Deus, da vontade de Deus, do caminho para Deus, da vida com Deus, da direção por onde o homem vai encontrar a graça, o amor, o perdão, a vida com Deus para a salvação. O diabo levanta homens para usar a própria palavra, para criar doutrina, movimentos, visão, revelação, inovação. Tudo isso num objetivo de levar o povo a apostatar da fé. O povo que já está na fé, aqueles que já estão de pé, aqueles que já foram santificados, aqueles que já estão no caminho, o diabo trabalha para tirar do caminho, para levá-lo à queda de novo e trazer de volta a perdição por meio do engano e da mentira, manipulando e falsificando a palavra de Deus, criando doutrinas de demônios, interpretações malditas, anátemas, para o povo se conduzir por ela e se perder de Deus. Tenham cuidado, meus irmãos. Analise no que você está sendo formado para o conhecimento de Deus. Você está vivendo uma vida de formação com Deus, dentro de movimento, de culto, de ritual, de sacrifício religioso, de flagelo, de penitência, de vida formal religiosa? Não. Reveja os valores. Não é isso que Jesus pede para ninguém viver uma vida com Ele com prudência. A vida com Deus com prudência é na palavra, buscando o conhecimento dela, para se conduzir no entendimento da palavra. Numa vida com entendimento. Na palavra, meus irmãos. Eu peço a vocês que sejam prudentes, analisem isso. Observem essa verdade. Observem esse princípio. Examine-se a si mesmo. Se estás na fé, ou se já não foste reprovado. Aonde está o teu entendimento? Aonde está a tua certeza e convicção de vida com Deus? Aonde está o alicerce e o fundamento da tua vida com Deus? O que tu praticas e vive como regra de fé e prática? Por onde tu tens sido guiado? Quem é o teu guia? Quem é o teu mestre? Quem é o teu guru? Quem é o teu líder espiritual? Tu estás se conduzindo por quem? Jesus disse, venham após mim. Nós temos que seguir a Cristo. Jesus disse, quem me segue, Ele é o nosso guia, Jesus. Jesus disse, aprendam de mim, Ele é o nosso mestre. Jesus disse, estejam em mim. Você está onde? Está aprendendo de quem com quem? Você está sendo guiado por quem? Quem é o guia espiritual da tua vida? Quem é o mestre espiritual da tua vida? Quem é o pastor que está guiando tua alma para o céu? Se não for Jesus, você está perdido, sabia disso? Nós temos que se esforçar, se dedicar a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tanto esforço de vida religiosa que o povo vive e faz aí, tanto sacrifício religioso, tanta dedicação que o povo vive nas religiões, em culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, culto da vitória, culto da marcha, culto da bênção, culto disso, aniversário, festa, homenagem, congresso e não sei o que. É tanto evento dentro das igrejas, é tanto sacrifício religioso dentro das igrejas, é tanta devoção, tanto culto, tanta formalidade dentro das igrejas, e o povo continuando vazio, perdido de Deus, se privando do mais importante que nós devemos priorizar e buscar na nossa vida. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta, 4,16. Cuida de ti.
e da doutrina. Fazendo isso te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Priorize a sua vida em buscar estar andando na doutrina de Cristo, para você estar andando no caminho da salvação e não desviar dela, e ensinar a alguém o que a doutrina de Cristo nos ensina. Não é o conceito da sua linha doutrinária, da sua igreja, do seu pastor, do seu teólogo, da sua instituição religiosa. A doutrina para nós, Igreja de Cristo, é uma só, é a de Cristo. E quem não traz a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Pode ser quem for, qual o título que tiver, dentro do ministério que tiver. Se não tem a doutrina de Cristo, não é de Deus. Não receba esse evangelho anátema. Não importa quem é o indivíduo que está pregando, quem é a autoridade eclesiástica. A autoridade eclesiástica criaram essa ideia na mente do povo. A autoridade para a igreja de Cristo é Jesus e acabou-se. Jesus não deixou Paulo, Pedro, João, Tiago como autoridade soberana para dominar e exercer de poder sobre o povo dele. Porque Pedro, Paulo, João era membro também. Eles não eram cabeça. A autoridade da igreja é um só, que é a cabeça, que é Cristo. E é esse que nós temos que estar jurando fidelidade, seguindo, sem questionar. E quem vier até nós com qualquer orientação e ensino que não esteja dentro da doutrina de Cristo, do Evangelho, não receba. Aparta-se desses. Observe, irmãos, o que você está ouvindo como pregação, ensino de Deus. Se não tiver aqui, pela doutrina de Cristo, que os apóstolos pregaram o Evangelho, não receba. Quantas doutrinas têm sido pregadas aí? O povo sendo instruído em tanta doutrina herética de demônios. Tanta doutrina de demônios. Tantos teólogos e pastores trazendo novidade, formulando doutrina, trazendo uma nova visão, um novo conceito. O povo tudo sendo levado por esses ventos de doutrinas. Meus amados irmãos, eu entro aqui nas redes sociais, eu faço esse trabalho de instrução, que não é fácil, parece uma coisa simples, não é? Parece uma coisa simples para quem assiste o vídeo, mas não é simples não. Para eu ministrar e eu trazer orientação, refutar, corrigir e combater o bom combate, eu tenho que buscar, me dedicar a conhecer a verdade que eu tenho que pregar e estar, para eu não estar levando blá, nem coisa com coisa, para eu não estar me envergonhando nos debates. Eu tenho que me dedicar, porque Deus me dá a graça, mas o esforço para eu buscar o conhecimento é meu. É o próprio Deus que diz, eu quero conhecimento. Deus quer que todos nós busquemos o conhecimento dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a fonte de buscar o conhecimento do Senhor é aqui, na palavra dele, Jesus, o Evangelho. Então, meus amados irmãos, esse é o meu objetivo. Trabalhar em defesa da causa do Evangelho. Não em defesa de causa de igreja. Não em defesa de princípios religiosos de religião nenhuma. Você vê aí os homens estão defendendo o quê? Cada um defendendo seu ministério. Cada um defendendo sua linha doutrinária. Cada um defendendo o seu partido religioso, sua igreja, seu ministério, suas instituições. Cada um defendendo os valores, porque aqui é a verdadeira, aqui é melhor, aqui nós somos de Deus é aqui. Cada um defendendo suas instituições. Mas nós, como igreja, não devemos estar defendendo igreja, nem estar vivendo uma vida de igreja. Nós, como igreja, membro do corpo de Cristo, devemos estar defendendo a causa do Evangelho e vivendo o Evangelho. Vivendo no entendimento dirigido pela informação do Evangelho. Não vivendo uma causa, defendendo causa de igreja evangélica. E nem vivendo uma vida formal dentro de igreja evangélica. Nós, membros do corpo de Cristo, cristão, que formamos a igreja, devemos defender a causa do Evangelho e viver na direção da informação do Evangelho. Por onde nós devemos ser guiados e caminhar pelo Evangelho, aquilo que ele nos informa e nos orienta a seguir. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês e que vocês meditem nisso. Irmãos, leia cartas apostólicas. São muitas instruções para edificar a tua vida. Leia os evangelhos.
onde você vai conhecer os ensinamentos de Jesus, o que Jesus estabeleceu, o que Jesus ensinou e instruiu. Não fique preso aí buscando campanha, subindo monte, indo para vigília, participando de sacrifício religioso, de consagração, 10 horas orando, 20 horas orando, 2 horas sem comer, subindo monte, estando em um ambiente fechado, vivendo a formalidade na sua casa, no seu quarto, na hora da tranquilidade, na sala, na cozinha, não importa o ambiente, o que importa é que você se proponha a conhecer a palavra, busque ela. Para conhecê-la você tem que buscar o conhecimento que aqui está. Tire um tempo da sua vida, 10 minutos, 20, conforme você sinta vontade de estar, para ler e buscar compreender através da oração, pedindo a Deus que pelo Espírito Santo de Deus o seu entendimento seja aberto para compreender a verdade dele, o que Jesus ensinou, para que você seja livre e liberto para uma vida com Deus verdadeira. Você precisa conhecer a verdade. Enquanto você não se importar, não der ouvido à palavra e não buscar conhecer a verdade, você vai viver preso, escravo, dominado, negócio de homem, dentro do sistema das instituições, vivendo e praticando sacrifício religiosos vãs. Uma vida robotizada, com a mente cauterizada, cega, perdido dentro de um caminho que você pensa que é o verdadeiro. Preso na mentira do diabo. Porque para você ser livre, tem que conhecer a verdade. Amém? Que Deus abençoe, que vocês ouçam. Quem tem ouvido para ouvir, ouçam. Estejam mais atentos a ouvir. Julgue pelo princípio da palavra. Não julgue pela tua religião, pela tua igreja ou pelo que o teu pastor ensina. Julgue tudo que é ou não é de Deus pelo princípio da palavra, aquilo que Jesus nos ensinou. Amém?